tarde a todos, bem-vindos. Vamos dar início à cerimónia de lançamento do nosso livro. Nesta região do país. Cada agrupamento, cada acampamento, cada promessa e lenço partilhado é uma peça desta grande tapeçaria que temos vindo a tecer no nosso oeste. No contexto do escotismo nacional, esta obra é também um sinal da vitalidade e da consciência histórica do nosso movimento. Num tempo em que o mundo nos pede raízes e direção, saber de onde vimos ajuda-nos a perceber melhor quem somos e onde queremos ir. Que este livro seja, por isso, um ponto de chegada, mas também um ponto de partida, um passo de história para que muitos outros se sigam. Muito obrigada a todos os que o tornaram possível. Vou passar a palavra ao chefe de núcleo, Rui Colasso. Então, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os senhores vereadores do Barral Municipal, assistente Pedro Tavares. Também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Fiscal Nacional, caro chefe regional, aqui o autor João Vasco, todos os chefes de agrupamento, todos os escuteiros presentes, todos os irmãos. Acho que podemos falar nesta linguagem, porque se estamos aqui é sinal que todos somos irmãos no escotismo e certamente todos fazemos parte de um bocadinho desta história. Cabe-me a mim, neste primeiro momento, agradecer e, em primeiro lugar, a disponibilidade da Câmara Municipal de Bom Barral de acolher e da cedência do espaço para este momento tão simbólico para aquilo que é o escotismo no Oeste. Tive a oportunidade, no período da manhã, a dizer ao Sr. Presidente que não é só o dia de hoje, são todos os dias, desde que o núcleo começou, no município de Bom Barral. Podemos
agradecimento especial aqui ao João, podemos tratar assim, pelo empenho e pelo todo o trabalho que teve ao longo destes, talvez, 3 anos, 4, colaborando e construindo em conjunto com muitos de vós esta obra. Depois, também aqui ao nosso irmão mais velho, e quando digo mais velho, é com o sentido mesmo de admiração, José Machado, por ter agarrado este projeto e ter se empenhado para que hoje pudéssemos estar aqui. Também não posso deixar passar o trabalho da equipa de comunicação do Núcleo do Oeste, que nestes últimos meses, e ali em especial à Sara e também ao João, que nestes últimos meses correram contra o tempo para que pudéssemos hoje, no dia em que estamos a viver o dia de núcleo com as nossas crianças e jovens, estarmos aqui para a apresentação do livro. Depois também um agradecimento muito especial a todos vós, aos antigos chefes de núcleo. Agora que estou nesta posição, sei bem o que o que custa, no bom sentido. Sabemos que no fim do dia o sorriso está lá e tudo vale a pena, mas sei bem o que é preciso para o núcleo, para este núcleo andar. A todos os que contribuíram, foi certamente a vossa forma autêntica que ajuda a que exista uma grande conexão entre aquilo que é o livro e o leitor. Foi os vossos testemunhos, cheios de sentimentos, cheios de sinceridade e cheios de alegria que enriquecem muito este livro. Não posso, e na minha opinião é muito, muito importante. Penso que a maior parte, ou todos, concordamos que o escotismo começa nas bases, começa nos agrupamentos, começa nas subunidades. E sem o escotismo local, sem o escotismo nos agrupamentos, sem as subunidades, sem o trabalho dos dirigentes semanalmente nos agrupamentos, certamente que este livro não era possível. Porque se calhar não tínhamos esta história tão rica e tão particular que nos caracteriza. Eu não vou alongar mais. A minha palavra é mesmo de obrigado, vos cumprimentar. Também um cumprimento especial aos nossos amigos da FNA, que estão cá hoje. E vou deixar as palavras para quem percebe muito disto, que não sou eu. Agora eu vou passar a palavra ao atual chefe regional, Carlos Pacheco, antigo chefe do Núcleo do Oeste, e foi com ele que começou este projeto. Portanto, passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. É sempre com enorme entusiasmo que não é que eu venho ao Oeste, mas que venho a uma atividade no Núcleo do Oeste, não é? Porque eu vivo um bocadinho mais a norte. E nos últimos tempos já foi a viagem mais rápida que fiz, a representação do CNE da Junta Regional de Lisboa, que foi sair de casa há pouco menos de 1 hora e já estou aqui há quase 45 minutos, por isso é sinal que estou aqui bem perto de vós, não só em termos daquilo que é a proximidade física, mas também nestes sentimentos que eu depois de o ver assim, fui desfolhando já daquilo que fomos escrevendo todos em conjunto. E é isto mesmo, aquilo que se pretendeu quando dos 50 anos do Núcleo do Oeste, e quando esse desafio foi lançado pela Junta de Núcleo da altura a todos os escoteiros. O grande primeiro intuito destas celebrações foi que essas celebrações não seriam feitas pela Junta de Núcleo do Oeste, mas seriam feitas por todos os escoteiros do Núcleo do Oeste, e houve uma grande preocupação nesse sentido, de forma a que fosse vivido em todos os locais. Houve um conjunto de iniciativas que decorreram
durante aquele ano escotista, de 1 de novembro de um ano até o outro, 1 de novembro do outro, e que proporcionou que todos os 10 concelhos do Núcleo do Oeste tivessem recebido uma atividade, que houvesse uma dinâmica onde todos os escoteiros pudessem participar, onde vivemos intensamente toda esta dinâmica. Mas isso só foi possível porque cada um de nós que estava naquele momento conseguiu dar o seu melhor, conseguiu recordar-se daquilo que fez anteriormente, conseguiu viver intensamente e, acima de tudo, também o conseguiu projetar para o futuro. E isto foi aquilo que nos levou a crescer durante aqueles 365 dias de grande azafma e que fomos percorrendo aquilo que foram este nosso Oeste. Esta edição deste livro é também nesta sequência desta recolha e neste contributo que tinha que ficar registado, deveria ficar para a história daquilo que foi, daquilo que é esta parcela de território do Patriarcado de Lisboa, que tanta história tem e que tão bom que já deu para o escotismo e que há de continuar a dar. E isto foi um trabalho árduo do João Vasco Reis, que fez esta compilação de informação, que recolheu informação e estas fontes de vários locais, dos agrupamentos que deram o seu contributo, de todos aqueles que de uma forma muito genuína e de muita entrega o fizeram. E por isso eu não fui mais do que uma pequena peça que ajudou a construir este momento. E acima de tudo fico muito contente que no dia de hoje possamos estar todos juntos, possamos continuar a fazer caminho no Núcleo do Oeste e que fiquemos com mais este momento registado e que nos próximos anos, espero que seja daqui a 50 anos, e que estejamos cá todos, que era muito bom sinal. Sim, alguns provavelmente estarão, alguns já dormem, outros veem outras coisas nos telemóveis, mas certamente eles estarão cá. Nós também, se não estaremos cá fisicamente, estaremos cá pelo menos naquilo que são as memórias daqueles com quem nos cruzámos ao longo deste tempo. E se nós dermos fazendo as coisas com alegria e com entusiasmo, certamente se tornarão mais simples. E acima de tudo, quando ia passando e estava mais presente, pelo menos naquilo que eram as vivências do Núcleo do Oeste, ia dizendo que no sonho, quando nós nos sonhamos sozinho, continua a ser só um sonho, não é? Mas quando nós o partilhamos com os outros começam a viver intensamente, certamente deixa de ser um sonho e passa a ser uma realidade. E isto é a história daquilo que é o escotismo, é a história de que é o escotismo no Núcleo do Oeste, é a história do escotismo por este país fora. Por isso, não deixemos de sonhar, não deixemos de viver intensamente aquilo que é o escotismo, porque só dessa forma é que vamos levar os ideais de BP a muitos e muito mais jovens, está bem? O desafio que vos deixo agora, despido aqui este casaco vestindo do outro, é que este entusiasmo com que nós vamos vivendo a vida no Núcleo do Oeste o possamos inundar e transmitir primeiramente para os restantes 6 núcleos da região de Lisboa, depois para toda a região e depois para todo o país, todos aqueles que nos formos cruzando ao longo da nossa caminhada escotista. Grandes desafios se avizinham para todos nós, para o Núcleo do Oeste, para o CNE de uma forma geral. Já daqui a pouco tempo vamos ter uma grande atividade internacional que também vai passar pelo Oeste. Grande parte das rotas por este país fora vai receber muitos escoteiros internacionais pelas terras do Oeste. No próximo ano, novos desafios também serão para o Núcleo do Oeste e para a região de Lisboa e para o CNE, e por isso vamos todos abraçá-los de uma forma entusiasta para que continuemos a fazer escotismo de qualidade. Por isso a todos, boa caça e boa pesca e continuaremos por aí. Obrigada, Carlos. Vou passar então agora ao autor do nosso livro, João Vasco Reis, que foi ele então que concretizou esta nossa obra. O Oeste no Oeste.
50 anos de núcleo, desde 1972, muitos, mas muitos mais anos de CNE, desde pelo menos de 1946, e de escotismo no Oeste, desde 1929. Uma gratificante caminhada, uma missão, os valores e um compromisso. O movimento escotista e o Oeste. Boa tarde a todos a quem saúde neste grande dia do núcleo, e cumprimento aqui os meus companheiros de mesa, e agradeço também ao Carlos e ao Rui as palavras que foram ditas, e que já me facilitaram aqui um pouco a vida na confusão da minha cábula, porque grande parte já está aqui mais ou menos apresentado, e muito bem, o que eu agradeço. Como eu sou um fala barato, vou ver se sintetizo na cábula o que queria dizer, senão nunca mais me calo. Vou por isso socorrer-me das palavras de Dom Manuel Clemente, para sintetizar numa frase o alcance que ele próprio opinou acerca desta publicação. O Dom Manuel, aliás, que acompanhou de perto esta nossa odisseia de investigação, de pesquisa, o chamado trabalho de campo, e contribuiu ao longo da feitura do livro, que nos dedicamos durante cerca de 4 anos mais ou menos, e contribuiu com o seu saber, mas principalmente com a sua cumplicidade e com a sua vivência e as suas memórias de escoteiro do Oeste, de padre, de bispo, de patriarca, e sempre de escoteiro. E ele refere no princípio da obra que hoje se apresenta, são 400 páginas, não? Arredondadas, não? 398, mais 2 em branco, 400 páginas. Ele refere que aquilo que eu no fim percebi deste livro trata-se de um belo álbum de família, não? Porque no CNE há indiscutivelmente esta singularidade, e eu diria esta identidade, coisas que vocês sabem muito bem, da grande família escotista do Oeste. Uma singularidade que, na abrangência desta grande fraternidade escotista que é o CNE, ela sempre existiu na região, antes da criação, digo na região do Oeste, não região escotista, mas antes da criação ou da oficialização do que passou a ser o núcleo da região escotista de Lisboa. Por isso é que eu referi na minha introdução, são 50 anos de núcleo, já são 53, e muitos mais de escotismo. Este trabalho, este álbum de família, toda a gente deve ter um livro na mão. Isto divide-se aqui em 6 capítulos cronológicos, mais um em jeito de conclusão ou pós-fácil, e começa com a introdução do escotismo no Oeste. As primeiras unidades escotistas, os primeiros grupos, as primeiras alcateias. Depois, 1946, marca o início de uma etapa. Bom Barral, aqui mesmo, em Bom Barral. A primeira implantação do escotismo, oficializada 2 anos depois, em 48. E depois, por influência de Bom Barral, a Ericeira, no mesmo ano, Caldas da Rainha, em 49. Mas isto até tinha começado um pouco mais atrás, porque o movimento escotista chega a Portugal em 1913, mais ou menos, fundam-se ou arranjam-se um pouco por todo o país muitas dezenas de grupos, pseudo-associações, seguidistas do escotismo, do pensamento de Baden-Powell, com principal incidência em Lisboa e no Porto. O escotismo católico nasce em 1923, também faz agora 100 anos, portanto 103 anos. E quando chega o CNE já só havia meia dúzia de associações, das quais sobreviveram só 2, no fim, CNE e AEP. E é certo que, através da AEP, Associação de Escoteiros de Portugal, houve uma primeira implantação escotista no Oeste, efêmera, em Caldas da Rainha, em 1929 até 35, mais ou menos. Está aqui tudo, esta história toda contada. Que depois nas Caldas da Rainha só vem a ser reabilitada pelo CNE em 49. Mas, em finais de 46, a implantação do Corpo Nacional de Escutas, Escotismo Católico Português,
faz-se no Oeste, indiscutivelmente, a partir de Bombarral. Depois, esta cronologia de capítulos, vamos destacar aquilo que é o chamado dos iluminados anos 60, anos 60 do século XX, em que se reorganizou, digamos assim, o escotismo de finais de 40, depois de muita inércia dos anos 50, em que, como é sabido, a mocidade portuguesa procurou, sem sucesso, é certo, iluminar o escotismo, embora o tenha condicionado muito em todo o país. Mas foi desses iluminados anos 60 e da luz que veio do seminário de Penafirme, a partir de 46, que surgiram os seguintes grupos e depois os agrupamentos. E surgiram pelo extraordinário trabalho de uma pessoa que tem que registrar aqui, o chefe Manuel Gonçalves Rodrigues Júnior. Gonçalves Rodrigues Júnior foi o artífice, foi o grande andarilho da expansão do CNE, responsável pela fundação desde os anos 30, 40, 50, até os anos 70, responsável pela fundação de centenas de agrupamentos escotistas em todo o país, em praticamente todas as então colónias. Imagine-se, Gonçalves Rodrigues, curiosamente um algarvio, radicado em Lisboa, esse apóstolo do escotismo católico, que contribuiu decisivamente para a consolidação do escotismo no Oeste e que também foi responsável pela fundação de todos os agrupamentos do Algarve nos anos 60, incluindo o meu agrupamento de origem, que foi o de Silves. Gonçalves Rodrigues só não conseguiu chegar às paróquias da Índia Portuguesa. De resto, chegou a todo o então Império Português, onde fundou o escotismo católico. Até foi-se a história dele, que está aqui toda contada também. E não vou contá-la agora, têm que ler o livro, mas pode dizer-se que o Oeste tem estas duas fases iniciais. E depois, a partir do seminário, dos seminaristas de Penafirme, e a partir de 1969, principalmente, com o 58 de Alcobaça, começa esta aventura que dá origem ao núcleo. Primeiro, entre Óbidos e Caldas da Rainha, ou melhor, Penafirme, Torres Vedras, Óbidos, Caldas, Alcobaça, Coz, Lourinhã, Freiria, Mafra, Bombarral, Peniche, Vilar, que vai, portanto, dar origem ao núcleo do Oeste, de 72, 73, até aos nossos dias, tendo como seus elementos históricos fundadores Manuel Clemente, o José Rodrigues Machado, que ainda aqui está, o padre Alfredo de Cerca e outros. Primeira junta do local, ainda não era junta de núcleo, primeira junta do local de 72, desfiada pelo padre Cerca, a segunda de 74 por padre Manuel Clemente, padre ainda não padre, em 76 já oficializada como junta de núcleo, desfiada então pelo Mário Pedro. Bem, e esta e outras histórias, muitas outras histórias que este livro conta ou procura contar. Mas falar deste processo como só de um livro se tratasse é redutor. Este trabalho que se apresenta, já foi aqui referido, isto foi fruto de um longo e de um paciente trabalho de investigação, de pesquisa, de recolha, de análise, de interpretação de dados, dos documentos oficiais do CNE, arquivos centrais, regionais, do núcleo, dos agrupamentos, da Flor de Lis, de notícias diversas, informações jornalísticas, variados arquivos, porque o livro propriamente dito só surge no fim, portanto, acaba por ser a materialização deste processo. E todo este processo gratificante foi, e muito, fruto desta imensa colaboração, eu diria mesmo desta interação dos agrupamentos, principalmente no âmbito das exposições que depois serviram para o cinquentenário do núcleo, mas não só, a colaboração de muita gente desinteressada, com testemunhos, depoimentos, memórias de escoteiros e antigos escoteiros do Oeste, que disponibilizaram generosamente documentos, imagens, fotografias, as fotos da juventude, alguns álbuns esquecidos, noutros casos, não as memórias deles, mas dos pais, das mães, dos avós até, porque
porque as memórias boas guardam-se, não é? As memórias boas guardam-se. E muitos outros elementos contribuíram para este processo. Temos aqui 530 imagens arredondadas, fotografias, muitas delas inéditas, né? Mesmo inéditas, nunca foram publicadas, eram privadas, variedíssimos documentos históricos, cartazes, panfletos, recortes de imprensa, transcrição de textos da imprensa escotista, da imprensa local e regional, desde os mais recentes até os mais antigos. Os antigos com a ortografia da época, né? Com a dialética própria daquele tempo. E isto é tão curioso porque no CNE, ainda há pouco estávamos a falar disso, o CNE, de um modo geral, nunca teve uma preocupação, digamos, arquivística. O CNE tinha outras preocupações. Tinha e tem preocupações educativas, né? Educativas, embora a memória do agrupamento, a memória do movimento escotista, de há uns tempos para cá, de algumas décadas, já esteja a ser devidamente salvaguardada, nomeadamente através dos arquivos centrais e, mais recentemente, do importantíssimo Museu do CNE. Mas se o movimento não teve essa preocupação, tiveram os escoteiros, né? E no que respeita a estas memórias do Oeste, os nomes, e são muitos, dos que contribuíram para, de uma ou de outra forma, estão aqui todos, devidamente referidos. Pelo que não vou referi-los, embora tenha que referir aqui dois nomes, outro tipo de contributos. O chefe Zé Machado. O chefe Zé Machado não faz parte destes contributos que eu referi. Ele foi a alma deste projeto. É ele e a junta de núcleo que se deve esta história do escotismo do Oeste, que leva também o meu nome como autor. Mas quero referir também o Dom Manuel Clemente, o pai do núcleo, né, com o Zé Machado e outros, o Dom José Traquina, que contribuíram tanto e que se empenharam tanto para este livro. Não me quero esquecer do Joaquim Saloé, que está aqui, estou a vê-lo ler. O Joaquim Saloé, de uma disponibilidade inexcedível. Eu não gosto de falar bem das pessoas na frente delas, mas hoje tem que ser. O Joaquim Saloé, como é sabido, dispõe, provavelmente, se não da maior, de uma das maiores e mais completas coleções de material escotista em Portugal. Além do resto do seu autêntico museu sobre as Caldas da Rainha, sobre a Rainha Santa Isabel, sobre Bernal Pinheiro, uma maravilha. E hoje quero reconhecer isso. Mas também o chefe Paulo Ribeiro, por tudo o que se empenhou e os contributos que deu. Bom, podia falar de outros, mas não vou falar de mais ninguém. Estão aqui todos referidos. Embora quero dizer-vos que vale a pena e é imperativo lermos cada um dos muitos depoimentos e testemunhos que estão nestas páginas. É que se o escotismo, movimento de educação formal criado para jovens em 1907, concebido para rapazes, raparigas, crianças, adolescentes, digo-vos que vale mesmo a pena ler e perceber e ter noção do alcance desta herança de tanta gente, adultos, né? Tanta gente, a herança que esta gente carrega do escotismo da sua juventude e dos que chegaram a adultos. Escoteiros adultos, dirigentes no ativo, antigos escoteiros, dos chefes que o Oeste deu ao país, a Lisboa, à região de Lisboa, ao CNE Nacional, dos padres que a Igreja deu ao escotismo do Oeste, os testemunhos dos padres e dos bispos que o Oeste deu à Igreja Portuguesa, e tantos outros que, não obstante o seu afastamento físico do movimento, por imperativos da vida, da família, da profissão, da carreira, porque a sua caminhada havia de chegar ao fim, né? Aliás, como sabemos, o objetivo do escotismo é esse, não é fabricar escoteiros, aquela lógica que o Baden-Powell fala do Peter Pan eternamente menino, né? Como Baden-Powell bem referiu. O objetivo do escotismo é, pelo contrário, proporcionar aos jovens, às crianças, aos adolescentes, uma caminhada educativa, não formal, prepará-los para a partida do movimento, para a vida adulta, na família, na comunidade, na sociedade, de modo a poderem ser bons cidadãos e empreendedores. Para quê? Para aquilo que Baden-Powell nos ensinou e que todos nós sabemos: contribuir para a transformação do mundo,
para deixar o mundo um pouco melhor e não para serem eternamente escuteiros. Por isso é que os que ficam, como nós adultos, dirigentes, têm esta missão de serviço ainda mais complicada de transmitir aos outros, ou seja, às crianças e aos jovens que aqui chegam, e aos adultos que vêm já como adultos para a CNE, esses que aqui chegam, esta missão de transmitir aqueles valores que nos foram dados por outros. Mas continuando, nesses que saíram e nos que continuam, que também deixaram aqui deste livro o seu testemunho, a marca do escotismo do Oeste e da própria Igreja mantém-se hoje vivas como fator de identidade de sua vida, influenciador ou no mínimo indicador de uma conduta de vida, nas mais diversas profissões e atividades, ou na Igreja, ou no sacerdócio, ou na carreira militar, ou nos meios académicos. Então imagine-se, até na política, um ministro da Educação, até há pouco tempo, que diz que se não tivesse sido escoteiro, neste caso foi em Setúbal e foi chefe regional, se não tivesse sido escoteiro, a história da sua vida teria sido obviamente outra. Um médico que na sua patrulha foi socorrista, aqui no Oeste, Bom Barral, e que principalmente, pelo que o CNE lhe deu, seguiu o curso de Medicina. Bem, e depois chega à Secretaria de Estado da Saúde, com um papel fundamental durante o período do Covid. Ou outro, entre tantos outros, antigo dirigente do Oeste, que se licencia em Direito, chega a Presidente da Câmara, depois, de tantas funções, chega a Secretário de Estado, e foi o primeiro membro de um governo de Portugal de origem cigana. E diz aqui que desde que ingressou nos Lobitos, nunca se sentiu discriminado. São destas histórias que o livro conta, e desculpa estar aqui para perder-me com estes exemplos. O livro fala de tantas outras coisas importantes e pertinentes para a identidade do escotismo no Oeste, como os vazios daqueles que partiram para a guerra do ultramar, ou dos que fizeram a sua diáspora universitária em Lisboa, aqui tão perto e tão longe, naqueles tempos. O conflito que houve Oeste Núcleo, Oeste Região, ou mais recentemente, a exemplar resistência do escotismo no período de Covid. Desculpem eu ter-me dedicado aqui a esses aspectos, mas isto também é um livro de afetos. Também é um livro de afetos. É um livro de história e de memória. E a questão da memória e a preservação da memória é, para mim, enquanto investigador também, muito importante. O que é alguém que perde a memória? Não é ninguém. Quem perde a memória perdeu tudo. Perdeu o passado, perdeu o presente, vai perder o futuro. E nesse aspecto eu confesso também que este livro não resulta de um trabalho isento. Não resulta. Resulta sim, na ótica do investigador, de um trabalho de rigor, como não podia ser de outra forma, rigor e metodologia, na exposição de todos os dados disponíveis, critério crítico, analítico, de que nunca podia abdicar, na análise e interpretação de dados, divulgação, mas nunca com a frieza da distância da isenção. Pelo contrário, com a proximidade e com a cumplicidade dos afetos. E é assim que eu entendo a história. Porque é assim que eu entendo a investigação histórica como investigador, e não a entenderia de outra forma. E já falei muito. E então vou terminar com uma nota pessoal para dizer o quão gratificante foi para mim o convite à aposta da Junta do Núcleo para desenvolver este projeto. Extremamente exigente, mas que me enriqueceu muito, ainda mais enquanto investigador do movimento escotista, e me permitiu aprender tanto, saber tanto sobre o desenvolvimento, não só do escotismo, mas da juventude no Oeste, e poder partilhar o resultado desse estudo de rigor, mas não de isenção, mas de cumplicidade, apesar de todas as deficiências que ele possa ter, eventualmente terá algumas, porque não é a história, é um contributo
para a história. Não é sobre os nomes do núcleo, não é sobre os chefes do núcleo, é sobre o núcleo, sobre cada um dos agrupamentos, sobre a evolução do escotismo, do pulsar da juventude através do movimento escotista, a partir de meados do século XX, e do impacto que este fenómeno, escotismo, teve e tem nesta chamada região do Oeste. E eu refiro movimento escotista mais do que associação escotista, porque o CNE, com todas as suas conquistas e por direito próprio no seio do associativismo, conquistou o associativismo, mas não pode nem deve o escotismo ser cada vez mais uma associação e ser cada vez menos um movimento. O escotismo é valores e missão. Só hoje vi o livro, né, pela primeira vez. Está excelente graficamente, com uma grande qualidade, e eu só espero que, da parte que me toca, só espero que o seu conteúdo corresponda ao aspecto gráfico e que possa ser contagiante também para outros voos no Oeste, para que cada agrupamento também pudesse sentir a necessidade de investir também à sua medida no seu património da memória. Não se pode perder a memória. É por isso, para que a mesma nunca se perca. Porque é a memória de todos nós e depois ultrapassa-nos. Porque é um contributo para a memória do lugar, da localidade, da paróquia, da freguesia, do concelho, da região. E a minha satisfação, além do que referi, seria também que quem lesse este livro pudesse ou possa aprender ou passar a saber um pouco mais sobre a história do escotismo do Oeste, um pouco que fosse do muito que eu gostei e que eu aprendi ao escrevê-lo. Um grande bem-aja a todos e muito obrigado. Obrigada, Vasco. O João Vasco, nós uns chamam Vasco, outros chamam João, mas também para vos dizer que é escoteiro, como podem ver, é escoteiro na região do Algarve, e foi então por este âmbito profissional então de investigador e também investigador sobre o escotismo que foi convidado por convite daqui do chefe Zé Machado para ser o autor deste livro. E agora passo a palavra ao José Machado, não lhe vou chamar chefe, senão vai ralhar comigo. Ora, muito boa tarde, os meus cumprimentos para as autoridades municipais que estão aqui presentes, para o senhor a priori e assistente do agrupamento, e a todos os presentes, as minhas saudações. Em linha com o que foi dito anteriormente, eu apenas ia aqui referir uma pequena parte do livro com factos significativos deste meio século do escotismo no Oeste. Crescimento. No início da década de 70 do século passado, no Oeste, havia poucos escoteiros e agora temos cerca de 3.000 ativos. Este crescimento deveu-se muito à cooperação excepcional havida entre os agrupamentos e a coordenação da junta de núcleo. Outro aspecto, participação de jovens. A participação de qualidade foi incentivada desde os primórdios do núcleo do Oeste, em que cada escoteiro foi chamado a intervir com naturalidade e as opiniões dos outros foram escutadas com atenção, o que favoreceu a generalidade se revisse nas deliberações tomadas. Há mais de 40 anos, houve chefes de núcleo que tinham menos de 30 anos de idade. A integração em equipas de pessoas com várias experiências e de várias gerações diferentes foi benéfica e eficaz. O primeiro diretor do Oeste Escotista que está aqui presente, que é ali o Jorge Santiago Pires. Levanta-te lá, Jorge. Era caminheiro quando foi diretor do Oeste Escotista e depois é que passou a dirigente.
Por conseguinte, é um exemplo da participação que hoje se fala muito, mas que já era uma prática no Oeste há dezenas de anos atrás. Dirigentes e animadores qualificados. A formação foi uma das prioridades nas questões educativas. Para além da primeira condição de ser bem-sucedido como animador, é ter capacidade de amar, de escutar, de saber ouvir o jovem. É necessário ainda estar bem presente, o sentido de missão e dominar as técnicas escutistas de animação. A mais alta condecoração do CNE foi atribuída designadamente aos saudosos dirigentes do núcleo Francisco André e José Luciano de Matos, a quem muito se deve. E estão aqui filhos do José Luciano de Matos, para quem eu peço uma salva de palmas. Contribuição além do Oeste, do núcleo do Oeste. A partir da década de 80, do século passado, vários dirigentes oriundos do Oeste têm exercido cargos e funções no nível nacional do CNE. Um dirigente oriundo do Oeste apoiou o lançamento do escotismo na Ilha de São Jorge, na década de 80, em articulação com a Junta Regional dos Açores. De salientar que a participação de dirigentes que tiveram a formação em promessa no Oeste, na elaboração dos estatutos e até nas respectivas escrituras notariais e nos regulamentos. Portanto, estou-me a referir ao David Ribeiro, designadamente, que é um ilustre advogado que está no Porto e que hoje não pode estar aqui presente, mas que manda saudações para todos. O Centro Escotista do Oeste. A concretização desta importante mais-valia, que tem um papel primordial, atuando como referência e catalisador, foi possível graças a significativas colaborações, incluindo donativos, por exemplo, ali da família do Marco Faustino, e por conseguinte o Centro Escotista do Oeste, em Salir do Porto, que a Generalidade conhece, portanto, é uma obra que passou por várias dificuldades, designadamente de licenciamento, mas que está legalizada. E em público não digo mais nada, mas em privado posso acrescentar alguma coisa, mas está totalmente legalizada, em devido tempo. Mas, portanto, o Centro Escotista do Oeste é uma das grandes ações concretizadas e, por conseguinte, eu não me vou alongar mais e só temos que agradecer ao João Vasco Reis, meu amigo de há muitos anos e que já andámos pelo mundo fora, está também em atividades escotistas, designadamente no Quênia e na Suíça e nos Estados Unidos, etc. Mas, portanto, e a colaboração da anterior e da atual junta de núcleo, sem a qual não seria possível esta concretização. Por conseguinte, eu peço uma grande salva de palmas para o João Vasco Reis. Obrigada, Zé. Nós gostávamos muito de termos tempo e oportunidade para todos nós que aqui estamos, podemos partilhar um bocadinho deste nosso testemunho. Hoje, em tempo útil, não o temos os nossos jovens também à nossa espera, mas dizer-vos que a Junta de Núcleo vai contemplar no plano e orçamento do ano seguinte momentos direcionados também para falarmos e para partilharmos opiniões sobre o livro e também alguns testemunhos. E gostávamos muito de contar com todos vocês
e até com alguns dos muitos convidados e de antigos escuteiros e atuais que contribuíram para este livro e que hoje infelizmente não conseguiram estar connosco, e vamos assim tendo também outros momentos, esperando que até lá todos vocês vão lendo este nosso livro. Para terminar e para vos lançar este desafio à leitura, vamos-vos ler aqui o prefácio do Dom Manuel Clemente, que infelizmente hoje, com muita pena dele, não pode estar aqui connosco, mas a chefe Cátia vai fazer o favor de fazer a leitura. Para os que vivemos e sentimos quase dia a dia os primeiros 15 anos desta história, cada página do livro traz-nos recordações de pessoas, acontecimentos que o tempo poderia ter diluído na memória e assim se reavivam muito bem. Para os que chegaram depois, fica a certeza de que as coisas grandes começam por ser pequenas, com uma boa semente que já contém em si o futuro que transporta. Dará a todos a confiança de que no bem que façam, por mais discreto que seja, há um futuro a nascer. Porque não era fácil de prever, para o punhado de jovens de então, que pouco a pouco se cresceria tanto. Há alguns encontros e muitas conversas pessoais ou telefónicas, correspondência de carta ou postal, tudo muito antes de haver internet e telemóveis. Viagens de carro ou caminhoneta pela Nacional 8, que liga Lisboa a Alcobaça, ou por outras estradas e caminhos alcatroados ou de terra batida. Assim foi, de meados dos anos 60 em diante, Penafirme e Torres Vedras, Óbidos Caldas e Alcobaça Coche, Lourinhã e Freiria, Mafra, Bombarral, Peniche, Vilar. Todos estes locais e os outros que se juntaram lembram pessoas, encontros, atividades feitas e partilhadas com um entusiasmo contagiante. O núcleo nasceu assim, com um imenso capital de gosto e vontade que uniu dirigentes, assistentes e escutas numa verdadeira família de rostos. Rostos conhecidos, pessoas nomeadas e projetos comuns. Daí a solidez que teve e que se mantém até hoje, como memória afetiva e criativa. Veio também a organização e o reconhecimento formal, como chegou com os agrupamentos e o núcleo instituídos. Mas tudo começou com encontros pessoais, ideias partilhadas e iniciativas espontâneas, respondendo também a necessidades que iam surgindo. Assim foi com os encontros de dirigentes, bem antes da formação sistematizada que se seguiu depois, os acampamentos de núcleo, os festivais escotistas, ao encontro das populações, a edição da Oeste Escotista. Daqui resultou que o núcleo se tornou verdadeiramente na grande família escotista do Oeste. Obrigada, Cátia. Agradecer-vos novamente a todos a presença neste momento especial e muito importante para o núcleo. Agora lá fora, o agrupamento do Bombarral tem para cada representante de agrupamento ou entidade presente também uma lembrança, e todos os convidados também para a celebração para o lançamento do livro. À direita está uma mesa que há de estar os dirigentes do Bombarral a distribuir, e à esquerda temos também um pequeno porto de honra onde podemos também estar um bocadinho, e mesmo aqui na rua, e aproveitarmos este bocadinho até a Eucaristia, que começa às 5 também, para estarem juntos. Sabemos que há várias caras
que há muito tempo que não se viam e este momento é também um momento de reencontro e então aproveitar este tempo também para isso. Acho que o João Vasco também está disponível para assinar alguns livros, se alguém assim o entender. E, portanto, da nossa parte, da Junta do Núcleo do Oeste, o nosso obrigado a todos. E até já, às 5 temos a Eucaristia, está bem? Estão todos convidados a estar connosco. E a RTVN acompanhou o lançamento do livro Escotismo no Oeste, 50 anos do Núcleo do Oeste, no Auditório Municipal do Bombarral, livro que detalha a história do núcleo e que marca, e é uma marca no escotismo no Oeste. Sobre o mote, hoje, dia 7 de junho, o Núcleo do Oeste da região de Lisboa está então na Vila do Bombarral a viver o Dia do Núcleo sob o mote Um Passo de História, onde estarão presentes então aproximadamente 1.300 escoteiros, entre lobitos dos 6 aos 10 anos, exploradores das 10 aos 14, pioneiros dos 14 aos 18, caminheiros dos 18 aos 22 e animadores. Ao longo deste dia, as crianças e jovens estão a viver as suas dinâmicas próprias, desde as 9 da manhã e no final do dia reúnem-se então para a celebração da Eucaristia por volta das 5 da tarde. Convites feitos. Por isso, obrigado também ao Núcleo do Escotismo, Núcleo do Oeste, pelo convite para a RTVN aqui estar no lançamento deste livro. Obrigada. E hoje à noite, por volta das 21 horas, a apresentação do Partido Socialista em Torres Vedras, no qual a RTVN já avançou os nomes então das caras que estão então a encabeçar a candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Torres Vedras. Depois da apresentação de candidatos do Partido Socialista de Torres Vedras, iremos estar na segunda edição do Sirene Fest dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. Agora sim, da minha parte despeço-me e então, até logo.